Paz e graça, meus irmãos. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma parábola, né? Uma história, na verdade, uma meditação, né? Que fala a respeito de fé, né? Essa história, essa parábola, ela se inicia com uma mãe que tinha 5 filhos, né? O filho menor tinha 5 anos, tinha 2 anos, e o filho maior tinha 10 anos, o mais velho, né? E era assim, 2, 4, 6, 8, 10, tipo assim, era tipo filho escadinha, né? 5 filhos essa mãe tinha. E todos os dias essa mãe, ela pedia a Deus, né, em suas orações, em suas petições diante de Deus. Ela falava para que Deus guardasse, para que Deus protegesse, para que Deus zelasse, para que Deus cuidasse realmente, né, dos seus filhos, né? E todos os dias ela pedia isso a Deus, né? E todas as suas petições estava incluso, né, essas petições pelos seus filhos. E um belo dia, essa mãe, ela foi participar de um grupo de oração na igreja onde ela fazia parte. E no domingo pela manhã, né, ela lá, nesse dia, né, junto com esse grupo, o tempo todo que ela esteve ali, ela esteve pedindo a Deus pelos filhos, né, pedindo a Deus para que Deus guardasse, para que Deus zelasse, para que Deus cuidasse do futuro, para que Deus protegesse. Oração de mãe, né? De mãe e pai também, né? E ela saiu e deixou os filhos em casa, dormindo. E a hora que acabou ali, né? Aquela reunião, aquele grupo, né, com aquele grupo que ela fazia parte, ela veio voltando para casa, de repente, né? Eu sempre falo isso, né? Mãe e pai têm uma conexão muito forte com o filho, né? Muito forte realmente. E quando ela vem voltando, ela já sente um aperto no coração. E quando ela começa a chegar perto de casa, ela percebe que escuta alguns barulhos, algumas pessoas falando. Ela começa a ver que tem ambulância, ela começa a ver que tem polícia, ela começa a ver uma aglomeração, e ela começa a olhar e ver que é perto da casa dela. E quando ela percebe que é perto da casa dela, ela ouve o pessoal lá, a mãe dele chegando. A hora que falam isso, ela percebe que é alguma coisa com os filhos dela, e nesse momento as pernas dela tremem ali, né? E ela desmaia já, de pavor, né? Porque ela percebeu que aconteceu algo muito sério com os filhos, e nesse momento, ela desmaia ali no chão. E comum, né? O pessoal tava ali no resgate, todo mundo, pegaram ela e já, mesmo desmaiada, levaram pro hospital, né? E depois de um tempo, essa mãe, ela acordou já não estava mais perto da casa dela, né? Mas estava agora dentro do hospital. E ali, né? O pessoal veio ali, os médicos, as pessoas, os vizinhos, né? Que acompanharam, veio ali na hora e começou a conversar com ela. E ela já, dentro do hospital, nervosa, apavorada, já perguntou: cadê meus filhos? Cadê meus filhos? Cadê meus filhos? Cadê meus filhos? E aí, todo mundo não sabia como falar para ela, né? Mas, e aí o médico chegou, né? O médico chegou e começou a explicar: ó, minha senhora, os seus filhos acabaram ingerindo um veneno, né? E infelizmente seus filhos vieram a óbito, né? E aí nós estamos fazendo o processo agora dos processos, né, para fazer a parte do enterro, né? Eu vim aqui avisar a senhora, né, que eles infelizmente faleceram, veio a óbito, não tem mais o que fazer, né? E ali aquela mãe desesperada, ela perguntou, né, como é que aconteceu? Mas como assim? Os meus filhos estavam lá bem até agora. E os vizinhos, né, principalmente o vizinho que levou, né, que participou ali, né, de tudo, e ele explicou para ela, falou assim: olha, o seu filho mais velho, né, ele saiu desesperado, né, e me encontrou na rua, né, e ele falou assim que ele fez o
pegou um produto que ele achou, algo, né, parecia um suco, né? E ele fez ali, colocou açúcar, misturou, fez, e ele deu um pouco para cada irmão, né? Deu um pouco pro pequenininho, deu um pouco pro maior, foi dando um pouquinho para cada e por último ele tomou, né? E pensando que era suco, né? E deu tempo de ele, no caso, vir correndo, né? Quando ele percebeu, no caso, que os irmãos começaram a espumar, começaram a passar mal, ele saiu correndo desesperado e deu tempo dele falar comigo e cair espumando assim pelas bocas. Ele me explicou o que tinha acontecido, né, ali e caiu espumando ali no chão. E aí eu já liguei para ambulância, chamei ajuda aí, chamei resgate e a gente trouxe todo mundo para o hospital, né? E foi assim que aconteceu, né? E explicou para aquela mãe entrou em desespero, em crise, né? E ali ela entrou na sala do médico para conversar com o médico, chorando, desesperada, tremendo, né? Porque os 5 filhos, né, morrer assim no mesmo dia não é fácil, né? Falecer assim, via óbito assim, né? E aí ela entrou na sala do médico, tudo, aí o médico falou: a senhora precisa entrar lá no lugar onde eles estão para fazer os procedimentos, né, de reconhecimento. Tinha aquele processo, né, quando a pessoa vem a óbito, né? E ali essa mãe, ela pegou e ela entrou ali dentro da sala, ali, né? Ela falou: doutor, deixa eu entrar lá, eu vou entrar lá sozinho, deixa eu ficar um pouco com eles, tá bom? O doutor entendeu, né? Porque mãe, né, queria despedir tudo, né? Ali onde eles estavam na sala, né? E ali aquela mãe, ela entra ali dentro e ela tranca a porta. Na hora que ela tranca a porta, né, o médico deixa por um tempo, e só que a hora que ela tranca a porta, ela começa a falar com Deus. Ela fala: Deus, eu estava pedindo por eles. Eu estava lá pedindo, eu peço todos os dias por eles, sabe? A minha vida inteira é interceder por essas crianças, cuidar dessas crianças. Isso não é justo. E ela começa a falar com Deus ali dentro e a gritar. E de repente ela se debruça em cima do pequenininho e ela começa a chorar, sabe? E as lágrimas começam a rolar, ela falando com Deus: Deus, eu te peço por tudo que que há mais de sagrado nessa vida, devolve meus filhos de volta, é tudo que eu tenho. E ela começa a falar com Deus e a orar, e aí de repente passa-se um tempo, o médico começa a bater na porta, né? E ela ali orando, e as lágrimas caindo, né? De repente, depois de um tempo de ela falando com Deus, de repente ela escuta uma tosse, e ela olha um deles voltando, né? E ela olha pro céu e ela dá um brado: obrigado, Deus! E ela começa: agora eu quero todos de volta. E aí é interessante porque todos começam a tossir e a voltar. De repente ali, no momento, do menor ao maior estavam sentados tossindo, né? Porque tinham tomado veneno, então tava, né, saindo, né, do corpo, né? E ali a hora que ela vê todos os filhos, ela abraça eles, ela vai lá, abre a porta. A hora que ela abre a porta, o médico, vendo aquela cena, o médico fica branco, pálido, né? Porque e ele falava: não é possível isso. Aí ele chama toda a equipe médica, fala: gente, eu devo estar ficando louco, né? Ele fala pra ela: eu assinei um atestado de óbito desses meninos tudo, como é que eles estão vivos? Me fala, eles estavam mortos, não tinha batimento cardíaco, não tinha circulação de sangue, eles estavam mortos, já faz tempo que eles morreram, como assim, né? E ali o médico chamou todo mundo e foi um alvoroço dentro do hospital, né? Porque, queira ou não queira, tinha assinado, teve outras pessoas que participou ali do processo, né, de tentar salvar aquelas crianças, de tentar fazer os processos ali médicos, né, para tentar ressuscitar ou para tentar fazer com que eles viessem à vida. E todos viram que todas as crianças vieram a óbito, né? E ali foi aquele alvoroço no hospital, o médico correndo para lá, o médico correndo para cá, e vindo gente de todos os setores para ver, para falar, e aquele boato correu dentro do hospital.
aquele alvoroço todo mundo vendo, medindo temperatura, não é possível, né? Pegando os documentos, pegando papelada, né? Porque realmente foi algo muito, foi um milagre, né? Foi um milagre mesmo, né? Através da fé daquela mãe aconteceu aquele milagre. E passou todo aquele alvoroço todo e o médico reconheceu que foi milagre, foi algo algo fora, né, da realidade ali da medicina humana, né? E ali ele, tá bom, vamos lá, pegar as crianças, já mandou para a equipe médica para fazer os procedimentos, para hidratar, né, para fazer aquele processo, né, para dar soro, para fortalecer as crianças, né? Porque até então, como eles ingeriram o veneno, estava no corpo, então tinha que tirar, né? E mandou as crianças para a equipe médica para cuidar, né? E ele pegou aquela mãe, levou no consultório e começou a conversar com ela, né? E ali o médico começou a falar, olha mãe, eu assinei o atestado de óbito, como falei para a senhora, eu fiz todos os procedimentos e realmente foi um milagre, né? A senhora agradeça a Deus porque a situação que eles estavam realmente, eles estavam mortos, eu assinei, estavam mortos realmente, né? E aí, né, eles conversando ali, o médico falou, então já que eles estão bem, né? Então eu vou passar algumas coisas para a senhora, né? Passar alguns procedimentos para a senhora fazer, né? Porque querendo ou não queira, como eles ingeriram veneno, eles precisam, né, agora de alguns cuidados, né? E um desses cuidados que eu peço para a senhora é dar bastante líquido e principalmente, se a senhora puder, dar bastante leite, bastante leite para eles, né? Que o leite ajuda, né? A tirar o veneno ali do corpo, a tirar o veneno do sistema do corpo, né? E aquela mãe, muito simples, muito humilde, falou, doutor, mas é muito leite assim mesmo, doutor? Ele falou, sim, tem que ser bastante leite. Aí aquela mãe olhou pro doutor e falou, doutor, mas eu sou muito simples, eu sou muito pobre, eu não tenho condição de comprar assim muito leite, sabe? É muito difícil a minha vida, eu tenho 5 filhos e é com muita dificuldade, assim, é muito difícil eu comprar bastante leite assim, né? Aí aquele médico, ele olhou bem no olho daquela mãe e falou, mulher, vou te falar uma coisa, pela fé que a senhora tem, que eu vi hoje, a fé que a senhora pediu a esse Deus que a senhora pediu aí, com a fé que a senhora tem, se a senhora pedir com a mesma fé a esse Deus da senhora, é capaz desse Deus da senhora fazer com que a Parmalat faça um encanamento de cano para sair leite da torneira da sua casa. Porque se a senhora pedir, com a fé que a senhora pediu para ressuscitar os seus filhos, eu falo para a senhora, nada é impossível. Porque o que aconteceu aqui hoje foi um milagre. E agora a senhora está falando para mim que a senhora não tem condição de comprar leite? O que a senhora tem é muito melhor. Porque a senhora tem a fé. Com a fé que a senhora tem nesse Deus que a senhora serve, a senhora pode pedir. E ele pode fazer com que saia leite da torneira da senhora. Tá bom? Isso eu falo pra senhora, pela fé que a senhora tem, né? E ali aquela mãe tomou um susto assim, né? Porque ouvia aquilo de um médico, né? E, né? Ali a história acabou, né? Ela pegou as crianças, levou pra casa, né? Tudo, né? E aqui a gente encerra essa história, encerra essa parábola, mas realmente a ideia aqui realmente é trazer essa reflexão, né? Que como diz a palavra, né? Tudo é possível aquele que tem fé, né? Tudo é possível ao que crê, né? E que nós possamos ter fé, né? Ter fé, acreditar, mesmo que as circunstâncias sejam as piores possíveis, né? Seja ela em qual área que for, seja ela na área de enfermidade, na área financeira, na área sentimental, na área psicológica, seja qual área que for, por mais difícil que seja, se a gente tiver fé, né, há um Deus que pode fazer todas as coisas, né? Depende muito da nossa fé, né? E essa é a reflexão que eu deixo aqui essa manhã, aliás, que eu deixo nesse dia, né? Para os irmãos, tá bom? E Deus abençoe e fiquem na paz.